E aí, galerinha? Tô aqui de volta, eu e o professor Sâmio, mais uma vez, agora para revisar, tá bom? Então vamos lá revisar a aula de hoje. Na aula de hoje nós falamos sobre perífrase verbal, ou seja, locução verbal, verbo auxiliar mais um verbo principal. Lembrando que o verbo principal, ele vem conjugado no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Porém, todavia, ele funciona como se fosse um verbo simples. Então, eu tenho que ficar atento a isso, certo? Como verbo simples ou como uma perífrase, ele tem sujeito e os seus complementos. A perífrase, ela vai expressar algumas situações. Alguns exemplos que nós temos aqui de perífrase. Tener que estudiar, estar estudiando, ir a estudar, certo? Então, nós temos aqui, tem que estudar, está estudando e a estudar, certo? Então, vejam as suas obrigações. A obrigação de estudar, a continuidade do ato de estudar e a disposição para exercer a ação de estudar. Tudo isso nós sabemos aqui pela posição que exerce o verbo principal, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Na aula de hoje, nós falamos sobre os falsos amigos. Quem são os falsos amigos? Os heterotônicos, os heterogenéricos e os heterossemânticos. Nós sabemos que os heterotônicos são aqueles que têm o mesmo significado, tanto na língua espanhola quanto na língua portuguesa. No entanto, possui a sílaba tônica diferente. O que muda? A sílaba tônica. Na língua portuguesa é uma e na língua espanhola é outra. Então, como eu disse para vocês, polícia e policia. Português, paroxítona e espanhol, oxítona, certo? Nós vimos também os heterogenéricos ou heterogenéricos, que são aqueles que possuem o mesmo significado, tanto no português quanto no espanhol, mas que o seu gênero é diferente. Em um é masculino, no outro é feminino e vice-versa. La nariz de aquela niña é pequeno. O nariz daquela menina é pequeno. Observem, na língua portuguesa, o nariz. Na língua espanhola, la nariz. Certo? Vimos também nessa aula os heterossemânticos. Quem são eles? Aqueles substantivos que têm a grafia e a pronúncia semelhante ou parecida, tanto no português quanto no espanhol, mas que têm o seu significado diferente. Por isso que eles são falsos amigos. Llamar em espanhol, em português, telefonar, certo? Vimos também nessa aula sobre os estereotipos culturais, que é um tipo de padrão que a sociedade constrói, é uma ideia ali pré-concebida, colocada para pessoas ou grupos sociais. Lembrando que esse contexto pode ser utilizado em textos do Enem, onde você precisa determinar descrições, certo? Falamos sobre o relato de um náufrago, que é mais um livro do Gabriel Garcia Marques, que é um náufrago que fica ali por mais de 10 anos à deriva e passa por várias situações na qual você pode pesquisar e descobrir mais. Visitamos a Venezuela. Foi bom, não foi? Descobrir que a Venezuela é a nossa Veneza da América do Sul. Qualquer coisa já sabe, não é? Só ir lá e visitar. Certinho?
Certinho, meu povo? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado. Já sabe, não é? Essa é a hora que vocês vão pegar o caderno, pegar a mochila, o estojo, o dicionário. Pode pesquisar lá no Google Tradutor, professora Aila? Pode, mas lembrem-se, vocês não são tradutores. Então, vamos lá para as nossas atividades. E aí, prontinhos? Foi fácil, não foi? Me contem, eu tenho certeza que foi tão fácil, que vocês fizeram quase de olhos fechados. Só abriram os olhos para ter certeza da resposta. Vamos conferir, então? Vamos lá. Questão número 1. Do grupo de palavras abaixo, qual possui somente palavras heterotônicas? O que são as heterotônicas? São aquelas que mudam a sílaba tônica, certo? Mudam a sílaba tônica da língua espanhola para a língua portuguesa. Então, eu tenho aqui epidemia, epidemia. Na língua portuguesa, mudou. Leite, leite. Aqui eu tenho um falso cognato. Então, eu já sei que não é a letra A. Elogio, eufória, euforia. Tem somente um também. Então, não é a letra B. E na letra C, quais são as palavras que eu tenho? Viver, limite, magia. Vivir, limite, magia. Então, muda, mas não mudam todos. Então, também não é a letra C. E na letra D, eu tenho cachorro e micrófono, que na língua portuguesa é microfone. Muda, não muda, mas muda o micrófono, mas o cachorro não. Então, também não é a letra D. Mas aqui na letra E, olha como ela está cheia de palavras heterotônicas. Democracia, hemorragia, burocracia. São palavras escritas da mesma forma, porém com a tonicidade diferente. Então, é claro que a nossa resposta é a letra E, certinho? Vamos aqui, então, para a questão número 2. A alternativa que apresenta 3 palavras de grafia similar, mas com gênero diferente em relação ao português. Então, vamos observar aqui. Puente, ponte, el puente, la ponte. Nós sabemos que tanto no português quanto no espanhol é feminino. A. Carro, el coche em espanhol, não é? Então, não é a grafia próxima. Então, não é a letra A. El costumbre, la costumbre em espanhol. Eu tenho uma aqui que é heterogenérica, mas mensaje, imagen, não. Na letra C, o que eu tenho aqui? El árbol, el color, el miel. Na língua portuguesa, a árvore, a cor, o mel, la miel em espanhol. Então, é claro que a resposta é a letra D. Não é a letra C, porque eu tenho leite, nariz e linguagem, que muda completamente aí a posição do gênero, certo?
Vamos observar então aqui a questão 3. Na questão 3 nós temos o seguinte: qual a sequência que completa corretamente as frases, utilizando a conjugação do verbo ir no futuro? Lembrando o seguinte, terceiro ano, quando nós vamos conjugar um verbo, o que nós precisamos estar atentos? Nós precisamos estar atentos às pessoas do discurso. Nós sabemos que elas são lá, primeira, segunda e terceira pessoa. Ao mesmo tempo que nós falamos de pessoas do discurso, nós falamos de pessoas verbais, que são os pronomes pessoais. Então, eu vou observar se é de primeira, de segunda ou terceira pessoa, certo? Este sábado, los chicos voy. Será que dá certo? Voy a ir de excursión a Brasília. Quando te recuperes de tu lección, vai, em espanhol. Será que dá? E sabe se tu hermana e tu, vamos ver aqui se dá certo. Olha, na minha opinião, eu acho que somente um aí que daria certo. Então, não é a letra A, certo? Vamos lá para a letra B. Vamos ver como é que fica aqui a letra B. Este sábado, los chicos vais. Já começa estranho, não é? Se começa estranho, eu sempre digo isso. A gente tem que ligar logo a nossa antena de bom estudante. Tu lección va. E a letra e o voz. Na língua espanhola, não tem. Então, se não tem, não é a letra B. Nem a letra A, nem a letra B. Então, vamos prestar atenção aqui. Los chicos, letra C. Va. Letra aí, voy. E van. Será que deu certo? Mas nós não estamos falando de duas pessoas aqui que dá vosotros? Será que deu? Não, não é, gente? Também não deu certo. Vamos observar agora, então. Este sábado, los chicos van. Parece que começou a melhorar. Quando te recuperes de tu lección, vamos a entrenar juntos. ¿Sabes se tu hermana e tu vais? Ou seja, vosotras, vós, assistir o concerto? E então, galera, é claro que a nossa resposta é a letra D, certo? Vamos agora para a questão 4. Os heterotônicos são aqueles que mudam de sílaba tônica, mas possuem o mesmo significado. Sabendo disso, marque a frase que possui um heterotônico, ou seja, a frase que possui uma sílaba diferente da língua portuguesa. Eu acho que vocês nem sofreram, não foi? Até porque tinha essa palavrinha lá na nossa tabela. Então, é claro que é a letra B, certo? E agora, nós vamos para aquela questão, que é a questão do Enem. Sabendo disso, nós temos que levar em consideração o seguinte: nós não somos tradutores, isso vocês já sabem, eu sei que vocês sabem disso. Por não ser tradutores, eu preciso ficar atento e ter muita atenção no contexto que o texto me passa. Se vocês observarem aqui, nós temos uma charge. Quando nós pensamos nas charges, nas tirinhas, nos infográficos,
nós temos que lembrar o seguinte: toda tirinha, toda charge, todo infográfico, ela vem ali de forma implícita com uma crítica. Só que além da crítica, nós temos que lembrar outra coisa. Eu tenho que analisar a escrita e a imagem, ou seja, linguagem verbal, linguagem não verbal. Olhem o que diz aí. Um rato, por favor. Hein? Um rato? Será que é rato, gente? La carne aqui é muy esquisita. Será que a carne é esquisita? Mas observa a imagem, observa como é que o garçom está ali falando. Queres ir de tapas? Hein? Será que ele quer apanhar? O que será? Não quero quedar-me embaraçada. Será que o cabelo dela tá ruim, confuso, ali enrolado? Acá está subaço de água. Hein? Observem aqui as palavras. Rato, esquisita, tapas, vaso de água, embaraçada. Se vocês já são bons estudantes, com certeza já se ligaram que nós temos falsos cognatos. Observando as tirinhas acima, assinale verdadeiro ou falso. Vamos observar aqui. Em el bar, el camareiro, que é o garçom, oferece um entremês, ali como é que eu posso dizer, um drink ao turista, mas ele não entende. O moço adverte a cliente que a comida não é boa no restaurante. Mas esquisito não é gostoso? As palavras heterossemânticas mostram a dificuldade sofrida pelo turista, pois com o tempo ele tem uma possibilidade como que alguém que tenha aprendido o espanhol. E na recepção, informa-se ao turista que há pouca higiene no hotel. Vamos lá, então? Vamos ver. Qual vocês marcaram? Com certeza, vocês marcaram aqui, olha. Vamos voltar. Vocês marcaram verdadeiro, F, verdadeiro e falso. Eu espero que vocês tenham marcado assim. Se marcaram, com certeza a resposta é a letra A. Certinho, galera? Eu espero que vocês tenham entendido. E já sabe, não é? Se ficou dúvidas, manda aqui pra gente que nós vamos ter o maior prazer em responder, tanto eu quanto a professora Tainá. Tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima.